Bom, queridos, vamos dar início à nossa EBD, hoje aqui pela manhã, nessa manhã de domingo, manhãzinha fria, gostosa. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento precioso e pedindo a Ele que fale aos nossos corações através desse estudo. Senhor nosso Deus e Pai, santo, amado, bendito e querido, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Ó Deus, obrigado, Deus, porque nós nos deitamos e levantamos, acordamos, ó Pai, em paz, sob os Teus cuidados, sob a Tua proteção, meu Pai. Obrigado por esta manhã, ó Pai Santo, que o Senhor preparou para nós, ó Pai Santo. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, segundo a Tua vontade, ó Pai, e que esta manhã nós sejamos edificados e transformados pelo poder que há na Tua palavra, meu Pai. Assim, ó Deus, nós te agradecemos, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, bom estarmos mais uma vez unidos pela tecnologia, que a minha oração é que o Senhor fale a cada um dos corações, assim como falou ao meu coração quando estava preparando esse estudo, e que fale ao coração dos amados irmãos também. Ainda continuando na nossa série de estudos sobre mantendo a espiritualidade saudável em tempos de pandemia, espiritualidade emocionalmente saudável, e já falamos sobre a igreja saudável, já falamos sobre a importância da comunhão para uma espiritualidade emocionalmente saudável, da importância da comunhão com Deus para uma espiritualidade emocionalmente saudável, e agora vamos estar falando sobre a importância de cuidar das emoções. Nós que somos seres emocionais também, né? Somos corpo e espírito, e sendo o espírito, nós temos uma alma, e essa alma, segundo os estudiosos, é a fonte das nossas emoções, do nosso coração, da nossa mente. Então, a nossa alma, ela é considerada o local onde brotam as emoções. E a gente precisa cuidar da nossa alma, cuidar das nossas emoções. Então, a importância de cuidar das emoções. A palavra de Deus, em Provérbios 16:32, diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, 2 versículos bíblicos para a gente estar iniciando essa nossa EBD, que vai falar exatamente sobre essas questões que são colocadas nesse versículo bíblico, desses 2 versículos bíblicos aqui, que fala das emoções. Tem mais versículos aqui, Mateus capítulo 5:39. Mas eu lhes digo, Jesus falando, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, né? É muito fácil, né, de seguir esse mandamento do Senhor Jesus. Efésios 4:2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, outra facilidade aí também para a gente poder trabalhar nas nossas vidas. O que são emoções? Reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por sentimentos que, diante de algum fato, situação, notícia, faz com que o corpo se comporte tendo em conta essa reação, expressando alterações respiratórias, circulatórias e também comoção. Então, a gente somos seres que são pautados por emoções, e quando essas emoções elas chegam até nós expressamos de formas diferentes, as nossas reações elas são diferentes. E aí essas reações elas conseguem controlar muitas partes do nosso corpo, né? A respiração, a circulação, o pulso, né? A nossa pressão. Então, dependendo do que acontece, nós temos reações bem diferentes e alteram o nosso corpo, o nosso comportamento. Emoções negativas e experiências dolorosas do passado, feridas na alma,
relacionamentos quebrados, frustrações, decepções, humilhações, traumas emocionais, ira, falta de perdão, ódio. Todas essas são emoções que acontecem, que nos acometem, inclusive a nós que somos cristãos. E aí a gente precisa ter um cuidado para com ela. Porque a sociedade moderna está tomada de incrível tensão emocional. Muitos se acham deprimidos, tentados, culpados, entediados, solitários, contrariados, preocupados, desapontados, duvidosos, orgulhosos, temerosos e, infelizmente, acontece até aqueles que têm o desejo de morrer, né? O desejo de se suicidar. Então, é um grande problema da sociedade moderna, o que tem acometido com muitas e muitas pessoas. As pessoas hoje têm muito mais coisas do que tinham antes e vivem muito mais entediados do que viviam antigamente. Então, é uma realidade da nossa modernidade. Qual é o resultado da falta de controle das emoções? Então, nós temos aqui alguns exemplos bíblicos, né, dessa falta de controle das emoções. Um exemplo clássico, primeiro, é o de Caim, que se irou contra seu irmão Abel e o matou. Moisés, que também se irou contra o povo de Israel e pecou contra o Senhor. Saul, que se irou contra Jonatas e Davi, tentando matar Davi por várias vezes, perseguindo Davi por várias vezes, né, tentando dar cabo da sua vida. Nabucodonosor, que se irou contra os sábios da Babilônia e quis matá-los, e também se irou contra Misael, Azarias e Ananias, aumentando o fogo da fornalha. Tem o caso de Herodes, que se irou contra os reis magos e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia na cidade de Belém, querendo matar o Messias. Então, são exemplos de falta de controle das emoções que essas pessoas, no caso, eles tiveram ações de querer matar, destruir a vida do outro. É verdade que nem todos, sob as mesmas condições, têm as mesmas reações psicológicas e comportamentais. Então, as pessoas têm diferentes reações com relação a uma mesma situação, a um mesmo fato. Algumas pessoas são mais fortes, lutam firmes e superam suas dificuldades. Já outras pessoas lutam, mas não conseguem vencer seus limites sem ajuda externa. Então, a gente precisa se conhecer para poder saber se nós somos fortes o suficiente para superar as dificuldades ou se precisamos de ajuda para poder superar essas mesmas dificuldades. É verdade também que alguns não enfrentam seus conflitos interiores, fogem do confronto e se acomodam no fracasso. Aí está um grande problema. O grande problema é quando a gente não enfrenta os nossos conflitos. A gente sabe que tem uma dificuldade, sabe que tem um problema que precisa ser resolvido, mas não enfrenta esse problema, foge do problema, se acomodam e aí os sentimentos, as emoções podem vir à tona e causar um desastroso problema nas nossas vidas, na vida das pessoas que estão ao redor de cada um de nós. Então, o que os cristãos saudáveis devem fazer? O que é que os cristãos saudáveis devem fazer nessas situações? Então, há casos que exigem um milagre de Deus. Algumas vezes Deus usa o sofrimento para moldar corações e emoções. Há situações em que a agonia da alma crente, né, da alma do crente, com prantos e soluços, serve para tornar a terra seca do coração, preparando-a para o plantio de uma nova história. É isso que muitas vezes acontece. Deus usa o sofrimento para moldar corações, para mudar pessoas, para transformar as suas emoções. E o mais importante é saber que Deus, em sua palavra, nos encarregou de uma missão de amor, misericórdia e restauração. Então, Deus tem esse papel, Deus faz essas mudanças, essas transformações em nossas vidas, a partir de situações, de circunstâncias, de tribulações e até mesmo de sofrimento, transformando corações para que cumpra o propósito dele nas nossas vidas e na vida das pessoas, ao qual ele quer também transformar através das nossas vidas.
E todos nós temos uma missão dada por Deus, uma missão que é a missão de amor, que é a missão de misericórdia, a missão de restauração, não apenas das nossas vidas, mas da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, e para isso Deus nos usa, e para isso Deus nos transforma, e para isso Deus algumas vezes usa situações de sofrimento nas nossas próprias vidas. Há casos que necessitam de redirecionamento de vidas, de arrependimento e de santidade. Então, eu não sei qual é o seu caso, Deus sabe qual é o seu caso, Deus sabe qual é o meu caso, se eu preciso de um redirecionamento de vida, se eu preciso de uma mudança, de uma transformação de vida, se eu preciso de arrependimento, se eu preciso de santidade. Aí eu vou trazer uma frase de Sócrates, né? Que ele viu em um dos templos lá, e ele utilizou essa frase, é atribuída a ele, mas na verdade é uma frase que estava no templo, que é: conhece-te a ti mesmo. Essa frase é importante porque a gente precisa se autoconhecer, fazer uma autoavaliação. O que é que eu estou precisando? As minhas emoções, os meus sentimentos, como eu ajo em cima de determinadas situações. Será se eu não estou precisando de um redirecionamento de vida? Será se eu não estou precisando dessa mudança de vida, dessa transformação de vida? Será se, dependendo das minhas reações, eu não estou precisando de um arrependimento, de me arrepender de algumas situações, de algumas coisas? Será se eu estou precisando de uma santidade de vida, de buscar fazer uma autoavaliação para ter uma mudança na minha santidade? Então, a gente precisa conhecer a nós mesmos também. As vivências são os fatos ou acontecimentos vividos e representados particularmente por cada um de nós. E essas vivências causam sentimentos variados: ansiedade, medo, alegria, angústia, raiva, apreensão e tantos outros sentimentos, né? A nossa irmã Layala está fazendo aqui uma pergunta, então vamos buscar, na medida do possível, responder esta pergunta que a nossa irmã está aqui colocando, né? O que seria um redirecionamento de vida? Então, o redirecionamento de vida é quando nós estamos numa situação de vida que precisa de uma mudança, de uma transformação de vida, de uma transformação para que a gente possa ter esse redirecionamento. Então, tá aí a pergunta da nossa irmã também colocada na tela. Mas, assim, quando eu estou agindo na minha vida de tal forma que eu estou prejudicando uma outra pessoa ou prejudicando a mim mesmo, talvez eu precise fazer uma avaliação para que, dentro daquilo do que está acontecendo, se é eu que estou errado, se eu preciso me arrepender de alguma coisa, para que haja um redirecionamento na minha vida, para que haja uma mudança, uma transformação de vida. Ok? Então, o redirecionamento de vida é esta situação. Ok, então as vivências, o que acontece nas nossas vidas, a nossa vivência, o nosso dia a dia, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esses tipos de vivências, né? Elas podem deixar marcas para toda a nossa história. Toda a nossa história de vida pode ser marcada por determinadas vivências e a gente precisa cuidar dessas vivências, porque essas vivências elas podem causar sentimentos de formas muito variadas. Eu coloquei alguns sentimentos aqui negativos: ansiedade, medo, alegria, né? Aliás, a alegria não é um sentimento negativo, mas angústia, raiva, apreensão, mas também pode causar alguns outros tipos de sentimentos, né? Então, a infância, a juventude, o casamento, a vizinhança, o trabalho, a escola, acidente, todas essas são questões que nós vivenciamos algumas coisas, e dentro dessas perspectivas aí, dentro da infância, da juventude, algumas vezes nós vivemos determinadas situações que causaram marcas, e essas marcas elas vão
ficando dentro de nós e pode acometer de nós estarmos agindo de certas formas através dessas marcas que ficaram em nossas vidas. Na infância, alguém que foi, por exemplo, abusado, maltratado, né, que foi espancado pelo pai, ou pela mãe, ou pelo irmão, ou pelo vizinho, né, na juventude, né, um namoro, né, que foi acabado de forma drástica, então deixam marcas no casamento, uma traição, né, uma briga, uma discussão, palavras, tudo isso deixa determinadas marcas de vivência. Um vizinho que está perseguindo, ou alguém no trabalho. Na escola, geralmente, acontece muito isso, né? É o que as pessoas hoje chamam de bullying. Há um tempo atrás aí não existia essa questão de bullying, era só brincadeira, pirraça, mas hoje é considerado tal do bullying, né? Um acidente que pode deixar uma marca também no coração da pessoa, na mente da pessoa, e a pessoa não conseguir, por si só, sair daquela situação ou deixar de esquecer aquela situação, né? Então, a gente precisa cuidar para que essas vivências não nos atormentem a vida inteira. A gente precisa cuidar das nossas emoções nesse sentido. Reação vivencial. Quais são as reações que podem acontecer com esses tipos de vivência, né? Pode nos deixar felizes, tristes, zangados, sérios, furiosos, irônicos. Tem pessoas que são irônicas porque passou por determinadas vivências, né? Gostava de zombar dos seus colegas, e aí aprendeu isso e passou a vida agora a ser uma pessoa irônica. Tem vivências que nos deixam infelizes, envergonhados, assustados, desconfiados. Tem pessoas que passou por determinada situação que não conseguem mais confiar em outras pessoas. Por mais que ela tente, ela não consegue mais confiar, porque ficou uma marca no seu coração. Ficou uma marca na sua vida, né? Tem vivências que nos deixam contentes, tem vivências que nos deixam espantados. E a gente precisa conhecer a si mesmo para poder trabalhar essas emoções e ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Vingança, ressentimento, mau humor, ira, falta de perdão são sentimentos que precisam de cuidados para não se tornarem atitudes desastrosas, tanto para as nossas vidas, quanto para a vida das pessoas que vivem ao nosso redor. Então, queridos, é muito cuidado com sentimentos de vingança, de ressentimento, mau humor, ira, falta de perdão. E vocês, com certeza, conhecem pessoas que são exatamente assim, que vivem o sentimento de vingança todos os dias, que vivem ressentimento todos os dias, que é mal-humorado todos os dias. Por mais que aconteça coisas boas na sua vida, a pessoa continua mal-humorada. Pessoas iradas, pessoas que não conseguem perdoar. Então, isso é um grande problema e precisa de cuidado. O cristão, o crente verdadeiro, ele precisa tratar das suas emoções para ter uma espiritualidade emocionalmente saudável, para que ele possa crescer, para que ele possa ter maturidade espiritual. É importante que ele esteja observando as suas emoções. Essa área, a área das emoções, é uma área que foi esquecida por um grande período de tempo. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão também. Eu gostaria de trazer um texto bíblico da Palavra de Deus para vocês, que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 2, no versículo... Eu vou usar aqui o meu celular, para ficar mais fácil, né? 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 6, fala uma história muito interessante. Talvez vocês já ouviram essa história, mas não prestaram atenção nessa história, que é a morte do rei Davi. E aí, quando o rei Davi estava para morrer, ele reúne, né, a sua família ali mais próxima, no caso, Salomão e a mãe de Salomão. Ele reúne algumas pessoas ali que estão mais próximas, mas ele fala diretamente para Salomão. Observe o que é que o rei Salomão aqui vai falar quando ele está para morrer.
E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, de ser homem. Ou seja, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer como todo mundo vai morrer. Esforça-te, pois, de ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres para onde quer que te voltares. Observe que o rei Salomão, ele, no seu momento de morte, ele reúne ali a sua família, e ele fala diretamente com Salomão: olha, siga no caminho do Senhor, observe as ordenanças do Senhor, ande nos caminhos do Senhor, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, os seus testemunhos. Ou seja, ele dá um bom conselho para Salomão. Agora, observe o que acontece depois. Versículo 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o teu coração e com toda a tua alma, nunca disse, te faltará sucessor. Ele disse: nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Agora, observe bem aqui. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em paz derramou o sangue de guerra. E pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha aos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Cãs são cabelos brancos, né? Então, agora o conselho de Davi para Salomão é que ele não deixe com que o seu inimigo, Joabe, morra em paz. Viva em paz e morra em paz. Observe aí, no seu momento de morte, né? Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se achegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que maldize com maldição atroz. No dia em que eu ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Então, Simei, ele amaldiçoou a Davi. E Davi, quando um determinado momento da sua vida precisou de Simei, Simei o ajudou. E Davi disse que não o mataria à espada, porque ele tinha o amaldiçoado. Mas mesmo assim ele diz assim, mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que has de fazer para que faças com que as suas cãs desçam sepultura com sangue. E dormiu Davi com seus pais, ou seja, e morreu. Observe que situação. Davi dá conselhos a Salomão para seguir no caminho do Senhor, para observar os seus estatutos, para andar no caminho do Senhor, para que não lhe falte sucessor no trono, mas que não se esqueça dos seus inimigos. Ou seja, Davi, mesmo na sua morte, guardou mágoas e tristeza no seu coração dos seus inimigos. Não perdoou os seus inimigos nem no momento da sua morte. Observe o que acontece com o coração cheio de amargura, o coração que guarda mágoas, o coração que não é um coração perdoador. Foi isso exatamente que aconteceu com Davi com relação aos seus inimigos. Hebreus capítulo 12, versículo 15, nos dá um conselho interessante com relação a isso. A palavra de Deus diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, Davi, além de estar contaminado pela raiz de amargura pelos seus inimigos, ainda colocou essa raiz de amargura no coração do seu filho Salomão, para que ele não se esquecesse de nenhum dos seus inimigos e que não desse paz
aos seus inimigos. Olha que coisa terrível que acontece aqui com Davi. Talvez você não tenha se atentado para esta situação do que aconteceu. Há pessoas que guardam mágoas em seus corações por muitos anos. E estas mágoas criaram raízes profundas ao longo desse tempo, assumindo parte ou totalidade do caráter e do comportamento dessas pessoas. Tem algumas pessoas que são moldadas por raiz de amargura. E aí o seu caráter, o seu comportamento, tudo isso é alterado por essas raízes de amargura que ficaram no seu coração. Elas não conseguiram perdoar, não conseguiram se arrepender de algumas situações, elas não conseguiram superar situações de mágoas, de tristeza, de dores, de traumas na sua vida, e isso afetou o seu caráter e tem afetado o seu comportamento durante toda a sua vida. É preciso cuidar dessas situações. Muitas pessoas que têm a inteligência dos livros, mas carecem de inteligência emocional e acabam por se perderem por falta de cuidado com as emoções. Então, tem muitas pessoas que são inteligentes aqui, ó. Muitas pessoas são inteligentes na sua cabeça. Muitas pessoas são inteligentes na sua mente. Muitas pessoas têm grande conhecimento dos livros. São pessoas estudiosas. São pessoas que se aprimoram em determinados conhecimentos, em determinadas matérias, mas que não trabalharam as suas emoções. Não têm inteligência emocional. E acabam por, como a gente diz no ditado, meter a mão pelos pés em algumas situações. Por mais que queira fazer alguma coisa, aí acaba metendo a mão pelos pés, porque não tem inteligência emocional, porque não consegue gerir as suas emoções. Os traumas são feridas emocionais resultantes de experiências dolorosas. Eles propiciam o terreno fértil para que as raízes de amargura sejam geradas no coração das pessoas. Então, os traumas fazem isso com as pessoas. Dois exemplos aqui. Um filho adulto que guarda mágoa do pai desde a infância por causa de uma disciplina que sofreu, ou o caso de uma esposa que não perdoa ao marido por algo que ele fez na sua lua de mel. Então, duas situações aqui, dois exemplos de tantos e tantos outros exemplos que podem acontecer na vida de qualquer pessoa, inclusive dos cristãos, e mesmo depois que os cristãos, mesmo depois de convertido, muitas das pessoas continuam guardando essas mágoas no seu coração. Então, esses são exemplos de raiz de amargura, ou ressentimentos que se estabeleceram e se desenvolveram com o tempo, porque nenhuma providência foi tomada no sentido de cortar o mal pela raiz. E aí, quando não se corta o mal pela raiz, a raiz brota novamente, volta à tona, e a árvore muitas vezes cresce mais uma vez. O que é esse ressentimento? Ressentimento é sentir de novo todas as emoções ruins provocadas por uma mágoa guardada no coração e enraizada pelo tempo. É sentir profundamente estar magoado, ofendido, ferido, afligido, triste, desgostoso, angustiado. Então, todo aquele sentimento que tinha antes, ele volta à tona. Ele volta novamente à tona. E aí a pessoa tem um ressentimento, Então, voltar atrás. Um sentimento que está voltando. Então, o ressentimento é isso. A pessoa não consegue esquecer. Aí a pessoa, aquela tipo de pessoa que diz, não, eu perdoei, Mas sempre que possível, ele traz todo aquele sentimento novamente de volta. Ele traz todo aquele ressentimento de volta. Então, não houve, na verdade, um verdadeiro perdão. Porque os sentimentos ainda continuam. Não é que a pessoa deixa de esquecer, mas quando há o ressentimento, quando os sentimentos voltam à tona, quando traz tudo e joga na cara novamente, então não houve realmente um perdão. E aí Provérbios 18, 19 diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade, porque quem tem o coração ofendido, ele
simplesmente é muito difícil de ser reconquistado. O grande problema do ressentimento é a falta de perdão. A falta de perdão bloqueia as bênçãos de Deus sobre nossa vida. Veja que não se trata de Deus não querer abençoar, mas de que a falta de perdão impede que as bênçãos cheguem até nós. Observe a palavra aqui de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, Deus está ali, a sua mão está pronta para abençoar, os seus ouvidos estão atentos, mas o nosso pecado faz separação entre nós e a bênção do nosso Deus. Aí é um grande problema. Leni, pega um pouquinho de água, por favor, para mim. Então, a mão do Senhor está sempre pronta a abençoar, sempre pronta a salvar. O ouvido do Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Mas a gente precisa saber tratar do nosso pecado como pecado. Nós não podemos amenizar a situação do pecado, porque pecado diante de Deus é pecado. A gente algumas vezes quer amaciar, quer fazer de tal forma, não, Deus é bonzinho, Deus é amor, ele vai... Não, a gente precisa se arrepender, pedir perdão a Deus, pedir perdão à pessoa a qual nós maltratamos, ou perdoar a pessoa que nos maltratou, para que a bênção de Deus esteja em nossas vidas. Aí nós temos um grande exemplo, obrigado, Lênin, um grande exemplo aqui de perdão. Esse texto, para mim, é um dos textos mais fantásticos que tem na Bíblia. Onde José, lá no Egito, ele passa por toda aquela situação. José é vendido pelos seus irmãos por causa de ciúmes. Ele é escravizado. Ele depois vai para a prisão por causa de uma difamação da mulher de Potifar. Ele passa por vários anos daquela forma. E aí, lá na frente, ele é tornado governador do Egito. Segundo, em todo o Egito, abaixo apenas do faraó. E aí acontece aquela situação de fome em toda a terra. E aí o que acontece? Os irmãos de José vão até ele. Quer dizer, não sabia que era até ele, mas vão até o Egito para comprar comida. E José agora tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Tem a oportunidade de maltratá-los. Tem a oportunidade de colocá-los na prisão. Tem a oportunidade da vingança. E aí o exemplo de José é fantástico. Porque os seus irmãos, eles lhe intentaram o mal. Porém, Deus abençoou José grandemente, chegando a ser o braço direito de Faraó. E José não se vinga dos seus irmãos no momento em que teve essa oportunidade. Pelo contrário, ele os perdoou e os ajudou. E ainda disse, olha, não foi vocês que me mandaram até aqui. Foi Deus que me mandou para que houvesse sobrevivência. Ele entendeu que mesmo diante de todo o sofrimento que ele passou, todos os traumas que poderia ter na sua alma, todas as raízes de amargura que poderia ter no seu coração, que poderia ter no seu espírito, ele poderia trazer tudo à tona. Isso poderia ter deixado marcas incríveis, como tem deixado marcas no coração de tantas e tantas pessoas. Mas José, quando se encontra com seus irmãos, ele os perdoa, ele os ajuda, ele chora no seu pescoço, e aí ele diz assim, olha, foi Deus, foi providência de Deus, tudo o que aconteceu foi providência de Deus. Que maturidade espiritual de José. Que exemplo fantástico de José. Que exemplo fantástico para as nossas vidas. Diante dos nossos traumas, diante das nossas amarguras, diante daquilo que aconteceu em nossas vidas. E muitas dessas situações foram oportunidades, propósito de Deus, para que a gente mudasse, transformasse e tivesse um caráter diferente, um caráter
transformado pela graça de Deus. Quando a gente entende que Deus está trabalhando em nossas vidas, que Deus está usando o próprio sofrimento, as próprias situações das nossas vidas para moldar as nossas vidas, para transformar o nosso coração, o nosso caráter, a nossa personalidade, para mudar a nossa história e a história das pessoas que estão ao nosso redor, assim como aconteceu com José. Quando a gente tem esse entendimento, queridos, a bênção de Deus chega para nós e a bênção de Deus chega para as pessoas que estão próximas de nós, da mesma forma como aconteceu com José. Mas é preciso confissão e arrependimento. Há muitas pessoas em nosso meio que precisam muito mais de arrependimento e confissão de pecados do que tratamento psicológico. Então, a primeira coisa que a recomendação que se dá é que as pessoas vão a um psicólogo, a um psicoterapeuta, né? E esses profissionais, eles têm a sua importância. Só que tem algumas situações, o que nós precisamos fazer é de arrependimento e confissão de pecados. Precisamos colocar diante de Deus. E precisamos colocar diante daquelas pessoas também. Não é apenas pedir perdão a Deus, mas pedir perdão às pessoas ao qual nós pecamos contra elas. Então, algumas pessoas guardam lixos na sua vida. Estão superlotadas de lixo. São depósitos de lixo. São portadoras de enfermidades físicas e diversos problemas emocionais porque guardaram sentimentos maldosos para com outras pessoas. E aí eu me lembro que na Jocum, eles tinham uma noite que era a noite do desenterrar mortos. E aí, como era essa noite do desenterrar mortos? Era uma noite em que eles começavam a procurar dentro do seu coração pessoas que eles tinham matado emocionalmente. Pessoas que estavam mortas no seu coração. E aí eles precisavam ressuscitar essas pessoas dos seus corações. A noite do levantar os mortos, do ressuscitar mortos. Então, será se você não tem pessoas mortas também no seu coração? Tem guardado sentimentos e emoções maldosas por outras pessoas e tem matado essas pessoas no seu coração? Podem ser totalmente curadas quando estiverem dispostas a confessar seus pecados e a ministrar o perdão. Quando você tem essa atitude, né, de disposição de confessar os seus pecados e ministrar o perdão, não apenas dizer assim, não, a pessoa, eu magoei tal pessoa, então eu devo pedir perdão. Não, eu também tenho que perdoar as pessoas que me maltratou, que me magoou, mesmo se essas pessoas não me pedirem perdão. Porque essa é uma atitude cristã. Essa é uma atitude de um verdadeiro crente. E aí a palavra de Deus, no Salmo 32, versículo 3, diz, quando eu guardei silêncio, secaram os meus ossos. O salmista, ele diz, quando eu guardei silêncio, ou seja, quando eu não confessei o meu pecado, os meus ossos secaram, ou seja, eu adoeci. Então, a falta de confissão e a falta de perdão adoece os meus ossos. 1 João 1, capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é necessário confessar. Se confessarmos, se não houver confissão de pecados, também, como é que nós seremos tornados justos e perdoados? Então, é preciso inteligência emocional. Aí esse texto, queridos, Efésios capítulo 4, do 7 ao 16, eu gostaria de ler aos irmãos aqui, né, uma parte desse texto, para que os irmãos possam entender como é que nós conseguimos chegar à maturidade de ter inteligência emocional de forma espiritual e sermos curados, realmente curados da nossa enfermidade espiritual, da nossa enfermidade emocional. Então, isso aí é importante. Eu vou ler aqui para os irmãos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora,
ele subiu, isto é, senão que também ele desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora, observe o que é que Jesus estava fazendo com relação a dar dons aos homens. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós recebemos dons a partir do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, para que a gente seja aperfeiçoado e cumpra o ministério, a missão que Cristo nos deu. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, esse é o nosso alvo. O alvo é a estatura de Cristo. Então, quando a gente busca esse aperfeiçoamento do dom de Cristo em nossas vidas, a partir do Espírito Santo, o que é que acontece? Né? Para que nós não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí o versículo 13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Então, e aí o versículo 16, fechando, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, nós teremos um corpo bem ajustado. Não apenas o nosso corpo, mas o próprio corpo de Cristo, a igreja. Teremos uma igreja mais ajustada, uma igreja mais impactante, uma igreja que mostra testemunho e dá exemplo para as pessoas que estão lá fora. Então, nós só conseguimos cumprir o nosso propósito, cumprir a nossa missão, se nós seguirmos o aperfeiçoamento do dom que Cristo nos deu. Quando nós fazemos isso, o nosso corpo ele é bem ajustado, e a igreja é bem ajustada, e há exemplos de vida também. Nossa própria estabilidade emocional depende de nossa disposição em se entregar ao controle do Espírito Santo de Deus. A inteligência emocional, ela inclui o autocontrole, o zelo, a persistência e a capacidade de buscar a automotivação. Então, quando nós temos inteligência emocional através do Espírito Santo, nós temos autocontrole, zelo, persistência e capacidade de buscar a automotivação. A gente não perde a motivação para as coisas e nem principalmente para viver, porque nós temos inteligência emocional. A importância da inteligência emocional, ela depende da ligação entre sentimento, caráter e instintos morais. Então, eu preciso ter um controle dos meus sentimentos, um controle do meu caráter, um controle dos instintos morais. Para isso, eu preciso fazer exercícios devocionais e práticas espirituais, que vão me auxiliar no fortalecimento das emoções e consequentemente, da fé. Então, as pessoas que têm práticas de exercícios morais ou de exercícios devocionais diários, elas têm uma inteligência emocional muito mais forte. Ela tem as suas emoções fortalecidas. Quando eu leio a palavra de Deus todos os dias, quando eu oro todos os dias, quando eu busco esse fortalecimento emocional e espiritual todos os dias, com exercícios devocionais, eu vou estar fortalecendo a minha fé e fortalecendo as minhas emoções. Jesus se tornou o referencial de saúde psíquica que a psicologia nunca teve. Teve uma vida alegre, saudável, estável, gentil, solidária, apesar de todo o mundo conspirar contra Jesus. Observe a situação de Jesus. Todo o mundo conspirava contra ele. Todas as coisas conspiravam contra Jesus. Os líderes cristãos, as pessoas dizendo crucifica-o,
o sofrimento da Via Crucis. Então, todas as situações, elas conspiravam contra Jesus Cristo, mas mesmo assim ele teve uma vida alegre, saudável, estável, gentia e solidária. Jesus não se amoldou às circunstâncias difíceis da sua vida. Não. Jesus protegeu as suas emoções nos focos de tensão, porque ele teve todos os motivos para ter depressão e ansiedade, mas foi extremamente saudável, tranquilo e sereno, nos mostrando o caminho para proteger as nossas emoções, para cuidar das nossas emoções. No momento em que Pedro negava, perto do Sinédrio, Jesus estava mutilado e ferido, sangrando com edemas. Jesus tinha passado pelo chicote, pelo açoite, pelo cuspe no rosto, pelo tapa no rosto. Jesus tinha passado por tudo isso. E os seus amigos o abandonou. Aquele amigo, grande amigo de Jesus, Pedro, que disse assim, olha, se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Eu entregarei até a minha própria vida por ti. E naquele momento em que Jesus estava totalmente ferido, Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, né? Com todo o seu problema, toda aquela situação, mas Jesus olha para ele. Qualquer pessoa, quando sofre um traumatismo, por pequeno que seja, como um corte no dedo, reage, pelo menos no primeiro momento, sem pensar. E aí até o crente, ele... palavrão, solta o palavrão, se aconteceu um machucado no seu dedo, né? Bateu o dedinho ali na quina, solta aquilo ali. Então a pessoa age sem pensar. É o nosso instinto de ser vivo que reage, as nossas emoções que reagem. Mas e Jesus? No momento em que Jesus estava para ser mutilado, era possível ter uma reação inteligente, sóbria, lúcida e altruísta. Ora, enquanto ele estava sendo golpeado fisicamente, Pedro golpeava suas emoções, negando ele. E aí eu lhe pergunto, como seria o nosso olhar para Pedro? Como é que seria o nosso olhar para Pedro? Diante daquela situação. Aí, não vamos colocar na situação de Jesus, mas qual é o nosso olhar para as pessoas que nos magoam? Qual é o nosso olhar para as pessoas que falam mal de nós? Que nos maltratam, que nos maldizem? Qual é o nosso olhar diante de uma traição de um amigo, uma pessoa que a gente confiava e que nos traiu, com palavra ou com ação? Qual é o nosso olhar para o nosso Pedro? Vamos colocar assim, dessa forma. Como é que nós temos olhado as pessoas? Agora eu pergunto, qual foi o olhar de Jesus para Pedro? O olhar de Jesus para Pedro foi tão amoroso, tão cuidadoso. Ele não falou uma única palavra. Mas o olhar de Jesus para Pedro causou uma comoção tão grande no coração de Pedro que ele saiu dali e chorou amargamente por aquilo que ele estava fazendo. Será que nós temos olhado para o nosso Pedro, para os nossos amigos, para as pessoas que nos magoaram? Será que nós temos olhado dessa forma? O que move o coração do crente? O que move o nosso coração? O que tem movido, na verdade, o nosso coração é a fé, a esperança, o amor, a confiança? Queridos, para que a gente tenha uma espiritualidade emocionalmente saudável, é preciso que haja controle do Espírito Santo. É preciso morrer para si mesmo e viver para Deus. Os episódios dos apóstolos e dos discípulos que foram pressionados e reagiram com fé, esperança e amor. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas era Jesus. Mas, lembrando que Jesus era homem igual a nós, sujeito também aos mesmos sentimentos e paixões. Jesus, ele veio como homem, não como Deus, apesar de que ele era homem-Deus. Mas os sentimentos que poderiam acontecer no seu coração são os mesmos sentimentos que podem acontecer em nós. Mas os apóstolos também seguiram a mesma tônica. Os discípulos de Jesus, eles aprenderam com o seu mestre e eles reagiram a situações adversas com esperança e com amor. Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Observe o que o texto diz.
Atos 5, 40 e 41. Concordaram com ele e, chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem em nome de Jesus e os deixaram ir. Então, os escribas, os fariseus, os líderes, eles prenderam os discípulos e os açoitaram, chicote, bateram neles, dizendo, ordenando para eles não falar no nome de Jesus. Agora, o versículo número 41 diz assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, se alegrando por terem sido julgados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Presos pelo sinédrio, interrogados pelas autoridades, pelo capitão da guarda, açoitados, eles se alegraram por sofrer por causa do nome de Jesus. Que grande exemplo para nós, queridos. Grande exemplo. Então, pelo que nós temos sofrido por causa de dívidas, por namoro, por vaidade, por vontades pessoais, por desejos carnais, por ambição, hedonismo, que é procurar alegrar a si mesmo, né? O único motivo da vida seria a alegria própria. Então, são esses os motivos que nós temos sofrido? Mas Mateus capítulo 5, versículo 11 diz assim. Mateus 5, 11 diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, quando nós sofremos por causa de Cristo, aí sim, nós realmente estamos sofrendo da forma correta. Estevão foi apedrejado, sofreu por causa de Cristo. Paulo sofreu por causa de Cristo. Paulo e Silas na prisão, lá em Éfeso, né? Quando eles foram presos, à noite eles cantaram louvores a Deus, se alegrando por terem sofrido por causa de Cristo. Mas o que nós vemos hoje, na atualidade, são cristãos emocionalmente doentes. E aí a gente percebe isso muitas vezes por publicações nas redes sociais. Algumas vezes eu vejo ali os status do WhatsApp, né? E mostra ali algumas mensagens para algumas pessoas, né? Aquelas mensagens subliminares, né? Falando sobre vingança, falando sobre ira. Você fez isso comigo, mas vai chegar a sua vez. Não me importo com alguém que tenha me maltratado. Tal. Tudo mensagens ali de vingança, mostrando uma geração de crentes emocionalmente doentes. Crentes colocando isso. Rancorosos, cheios de raiz de amargura, sem perdão, sem amor pelo próximo, caluniadores, desafeiçoados, que é o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Como é que nós podemos conseguir ter uma espiritualidade emocionalmente saudável? Entrega ao Espírito Santo de Deus. Então, Gálatas capítulo 5, vai falar sobre o controle do Espírito Santo de Deus, né? Porque vai falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Então, do 19 fala, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, essas são as obras da carne. Mas a obra do Espírito, fruto do Espírito Santo, é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, contra essas obras, a obra do Espírito Santo, nós não seremos julgados. Então, no caso, nós somos amadurecidos através da obra do Espírito Santo de Deus. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente estar finalizando o nosso estudo dessa EBD, o estudo desta manhã, e essa imagem, ela representa o nosso crescimento espiritual.
Então, no mundo, o crescimento é sempre para cima. É sempre para cima. Mas o crescimento do cristão é para baixo. O crescimento do cristão é quando ele desce aos pés da cruz. É quando ele desce aos pés de Cristo. É quando ele tira toda a sua arrogância, o seu orgulho, a sua falta de perdão. É quando ele diminui. Então, aí Jesus vai falar, lá em Marcos capítulo 10, né? Aquele que quer ser maior, que seja o menor. Aquele que serve mais. Então, quando nós descemos aos pés de Cristo, aí sim, nós alcançamos o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Nós só crescemos espiritualmente, só amadurecemos emocionalmente quando nós descemos aos pés de Cristo. Ok? Então, até a próxima. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que essa palavra possa fazer morada no coração de cada um, que essa palavra possa continuar viva, firme e eficaz no coração de cada um dos crentes, de cada um daqueles que ouviram esta palavra. Que Deus abençoe a vocês, a cada um de vocês, ricamente. Gostaria de estar orando para a gente estar finalizando aqui também nesta manhã. Deus, nosso Deus e Pai, santo, amado, bendito e querido Deus. Tu és o Deus que criou todas as coisas. E a palavra do Senhor, Deus, lá no livro de Gênesis, diz que tudo que o Senhor fez é bom. E o próprio Senhor fez uma avaliação de tudo que fez e disse, é muito bom. Deus criou o ser humano dotado de corpo, de alma e de espírito, Pai amado. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que tudo isso é bom, meu Pai Santo. Mas o pecado, infelizmente, alterou, Pai amado, os nossos sentimentos, a nossa forma de estar na Tua presença, meu Pai Santo. E mesmo cristãos, ó Deus amado, muitas vezes carregamos, ó Pai, sentimentos de amargura, de tristeza, de rancor, de ira, Pai Santo. Sentimentos, ó Pai, que são traumas espirituais, Pai Santo. Mas, ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus e recebemos o Espírito Santo de Deus, ó Deus amado, em nome de Jesus, nós recebemos aquele que pode mudar, que pode transformar, que pode moldar, ó Deus, não apenas o nosso corpo, Pai Santo, mas principalmente as nossas emoções. Que pode moldar e transformar a nossa espiritualidade, para que nós tenhamos, ó Deus, uma espiritualidade emocionalmente saudável diante de Ti. Deus amado, em nome de Jesus, que a graça do Senhor esteja com cada um dos Teus servos e que o Espírito Santo do Senhor esteja transformando os seus corações, para que eles possam, no dia a dia, serem curados, ó Pai Santo, de todo o trauma espiritual, de toda a raiz de amargura, ó Deus, de toda a falta de perdão, ó Deus, e que eles possam crescer em maturidade espiritual, tendo inteligência emocional, através do fruto do Espírito Santo do Senhor em suas vidas. Abençoa os teus filhos, os teus servos, segundo a tua vontade. Assim eu te oro e assim eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.